Bom dia a todos. Nós vamos esperar mais uns 2, 3 minutinhos para dar chance a todo mundo entrar para o nosso webinar e daqui a pouco já vamos começar. Bom dia novamente a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje, que vai abordar a questão da inovação e proteção de patentes sob a ótica empresarial e internacional. Eu fico muito feliz de poder contar com palestrantes tão ilustres no nosso webinar de hoje. Primeiro, seja bem-vindo, Luiz Augusto, do Escritório Daneman, que organizou esse evento para nós e possibilitou os nossos convidados de hoje. Gostaria de dar um especial de boas-vindas ao ilustre ministro Francisco Resec, ex-ministro do STF, do TSE e da Corte Internacional de Justiça. Ficamos muito felizes e muito honrados de ter o senhor hoje conosco. E nós temos a participação do senhor Marc Casson, presidente da Boehringer Ingelheim e membro da diretoria da nossa Câmara. Muito obrigada pela disponibilidade de participar hoje e de trazer uma visão de ponto de vista do empresariado sobre o tema de hoje. E sem mais comentários e me prolongar, gostaria de passar a palavra ao Luiz Augusto, que vai nos trazer um pouco do histórico do processo, que é a base da nossa discussão hoje, e dar um resumo sobre o tema. Por favor, Luiz. Cláudia, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí da Câmara de sediar um evento como esse, um tema tão interessante, tão importante. Então, muito obrigado aí à Câmara, na pessoa da doutora Cláudia Berman. Bom, o tema de hoje que nós vamos conversar um pouquinho envolve patentes, inovação, no contexto de uma das ações de maior repercussão na área de propriedade intelectual, já tratada e debatida pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Esse tema ele é muito importante tanto para as empresas, como também para o judiciário como um todo. Antes de eu fazer uma introdução, de apresentar os nossos palestrantes de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida introdução sobre esse tema e sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 5529, para que todos aqui, inclusive aqueles não tão familiarizados com os processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, possam entender um pouquinho melhor. Eu tenho rápidos slides aqui para passar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Cláudia, Francisco? Sim, só colocar no modo de apresentação, por favor. Ainda não foi. Acho que dá para visualizar melhor. Agora acho que foi, né? Agora foi, perfeito. Ok.
Muito obrigado. Bom, para nós falarmos de inovação, de patentes aqui no Brasil, nós precisamos passar um pouco pelo contexto que foi a ação direta de inconstitucionalidade 5529 e o que deu origem a essa ação ADI 5529. Foi identificado, há algum tempo aqui no Brasil, um grande problema num órgão que analisa e concede as patentes no Brasil, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Durante os últimos muitos anos, verificou-se que o INPI, que havia um gargalo no exame e concessão de pedidos de patente aqui no Brasil. Isso começou a provocar muita insegurança para as empresas, para os titulares de pedidos de patentes e para a indústria nacional como estrangeira. O problema foi identificado, é um problema que, a princípio, passa pela gestão executiva, por políticas públicas para que esse equívoco pudesse ser consertado. O INPI fez um trabalho bastante intenso e começou a resolver esse problema, conhecido como backlog, que é o atraso das patentes e pedidos de patente no âmbito do INPI. No entanto, mesmo com esse esforço, algumas entidades entenderam que ele não era suficiente e que as medidas adotadas pelo governo também, pelo executivo, não eram suficientes para resolver esse imbróglio. Por isso, decidiu-se ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo declarasse inconstitucional uma norma, né, um dispositivo legal, o artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial. Algumas entidades, assim como o Ministério Público Federal, entendiam que um dos artigos dessa lei era inconstitucional, mais especificamente o artigo que previa uma compensação aos titulares de patentes pelo atraso do INPI, ou seja, se o seu pedido de patente ficasse tramitando por mais de 10 anos no INPI sem uma decisão, sua patente não mais teria se concedido a um prazo de 20 anos da data do seu protocolo, mas de 10 anos a partir da data da concessão da patente. Então, essas entidades que apoiavam e apoiam a ADI 5529, a declaração de inconstitucionalidade desse artigo, entendiam que esse segundo prazo mais longo, contado da concessão, seria inconstitucional. Optou-se, portanto, por essa linha judiciosa, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi proposta em maio de 2016. A repercussão dessa ação foi tão grande que eu diria que talvez nunca se viu na história do STF tantos amicus curiae, né, amici curiae, ou seja, tantos interessados que ingressaram no âmbito dessa ação para tecer comentários, opiniões, subsídios aos ministros do STF. Foram quase cerca de 20 amici curiae que ingressaram na ação com subsídios para que o STF pudesse julgar essa ação. Não apenas isso, a importância é tão grande que as entidades foram representadas pelos escritórios mais conhecidos e mais prestigiados aqui do Brasil. Então, portanto, isso mostra a importância dessa ação, a repercussão dessa ação. Essa ação foi inicialmente distribuída para o ministro Luiz Fux, então relator deste caso, mas no decorrer dessa ação, ela tramitou por muitos anos, no decorrer dessa ação, em 2020, no ano passado, o ministro Luiz Fux assumiu a presidência do STF, e com isso ele precisou transferir a relatoria desse caso ao ministro Dias Toffoli, que então assumiu a relatoria do caso e prosseguiu com o seu julgamento. Antes mesmo que fosse dado início ao julgamento propriamente dito, o ministro Dias Toffoli entendeu que era necessário proferir uma decisão liminar, né? Isso, no início do julgamento, ele entendeu que não havia como se aguardar a resolução de mérito desse caso pelos 11 ministros, então ele proferiu uma decisão liminar. Essa decisão liminar era no sentido de que
o dispositivo legal teria seus efeitos suspensos para um grupo específico de patentes e pedidos de patente, mais precisamente para aqueles pedidos de patente relacionados à área de produtos e processos farmacêuticos, assim como equipamentos e materiais de saúde. Portanto, a partir daquele momento, todas as patentes a serem concedidas relacionadas, vamos assim dizer, na área de saúde, seriam concedidas com um prazo de 20 anos o depósito, não importasse quanto tempo essas patentes tramitavam no NPI. Em seguida, o Supremo começou o julgamento do mérito dessa ADI 55929, que se estendeu por alguns dias. Um julgamento bastante tenso, com sustentações orais dos quase 20 amici curiae, e, ao final, decidiu-se, o STF decidiu, por 9 votos a 2, julgar inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, de 96. Com a divergência do ministro Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux, então relator, que entendiam que essa norma é constitucional, a maioria do Supremo entendeu que essa norma não é constitucional e que, portanto, deveria ser revogada da Lei de Propriedade Industrial. O que é mais importante para a nossa discussão aqui hoje e para as palestras do ministro Francisco Rezec e do senhor Marc Rasson dizem respeito à modulação. O STF, ao julgar este caso, ele deu um tratamento diferenciado a diferentes setores, às diferentes patentes. O Supremo Tribunal Federal, enquanto ele tem entendido que, a partir de hoje, né, toda e qualquer patente no Brasil será concedida com 20 anos contados do depósito, o STF entendeu que a sua decisão deveria ter efeitos retroativos, mas efeitos retroativos apenas para um setor, o setor da saúde. Isso acabou pegando um pouco de surpresa muitos empresários, muitas empresas, sobretudo aquelas empresas da área de saúde, porque, a partir desta decisão, não apenas as patentes a serem concedidas a partir de agora, mas as patentes já em vigor teriam seus prazos reduzidos. E o que aconteceu na prática é que muitas patentes que então vigoravam foram imediatamente extintas. Isso causou insegurança jurídica para o empresariado, especialmente aquelas empresas que investem em patente, em pesquisa e inovação. Apenas para se ter uma ideia da repercussão, né, desta ação, nós temos cerca de 163 mil pedidos de patentes pendentes no INPI. Ou seja, a partir de agora, todos esses pedidos, se forem concedidos, serão concedidos com 20 anos de depósito, não importa quanto tempo o INPI tenha demorado. E no caso da demora, quase 9 mil pedidos de patente estão tramitando há mais de 10 anos no INPI. Isso significa que esses titulares de pedidos de patente estão há mais de 10 anos aguardando o INPI proferir uma decisão administrativa sobre o pedido de patente. Bom, essa é apenas uma introdução para que eu possa passar a palavra agora aos nossos palestrantes. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela. Eu vou aqui apresentar os nossos palestrantes de hoje. Deixa eu só voltar. Bom, em primeiro lugar, eu queria apresentar, dar as boas-vindas e agradecer a presença do Dr. Francisco Rezec, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e da Corte Internacional de Justiça. O Dr. Francisco Rezec tem um currículo bastante extenso, graduação em Direito pela UFMG, doutor da Universidade de Paris em Direito Internacional Público, entre outros títulos, inclusive professor da Academia de Direito Internacional de Haia. O Dr. Francisco Rezec foi ministro do Supremo Tribunal Federal entre 1983 e 1990 e depois entre 1992 e 1997. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral
e também ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil. Finalmente, entre 1997 e 2006, o ministro Rezec foi juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Além do ministro Francisco Rezec, nós temos aqui hoje também o senhor Marc Rasson, presidente da Boehringer Ingelheim do Brasil e membro da diretoria da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. O Marc Rasson tem raízes francesas e alemãs, e, em sua função como CEO da Boehringer Ingelheim do Brasil, é responsável pelas divisões de saúde humana e animal. Com mais de 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, a Boehringer é uma das principais empresas farmacêuticas baseadas em pesquisa em todo o mundo e é propriedade de uma família desde sua fundação em 1885. O Marc Rasson coordena aqui no Brasil cerca de 2.000 funcionários. Então, é um prazer ter tanto o senhor Marc Rasson como o ministro Francisco Rezec aqui. Em primeiro lugar, pela ordem, eu queria dar as boas-vindas ao ministro Francisco Rezec, que vai tecer comentários hoje, com base em sua experiência, não só como ministro do STF, mas também como juiz da Corte Internacional de Haia e ministro das Relações Internacionais, com muito gabarito, falar um pouquinho desta decisão do STF, que é uma decisão que acabou causando um pouco de insegurança jurídica a muitas empresas, mas especialmente pelo fato de o Brasil, embora o Brasil seja soberano, o STF, a última instância aqui no Brasil para qualquer assunto judicial, o Brasil é signatário de tratados. O Brasil participa do comércio internacional. E é com base nisso que eu dou as boas-vindas ao ministro Francisco Rezec. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado. Vejam, saúdo a doutora Cláudia, o doutor Luiz Augusto, o doutor Marc Rasson e a todos os que participam dessa webinar. No portal da Câmara Brasil-Alemanha, fala-se, na apresentação desse nosso colóquio, que a ação direta de inconstitucionalidade 5529 foi uma das maiores ações julgadas pelo judiciário brasileiro na área da propriedade intelectual. Eu lhes diria que esse julgamento teve grande impacto e grande importância na história do tribunal, porque foi, a meu ver, um dos seus grandes erros. Já estudei suficientemente a história do Supremo, desde o período monárquico e a partir da fundação da República, para saber que o Supremo nunca cometeu erros importantes por unanimidade. Sempre que errou, ele o fez por maioria, às vezes por maioria difícil. E, nesses casos, os potenciais atingidos pelo erro, as vítimas do erro, se assim ouso dizê-lo, têm um enorme consolo na leitura dos votos vencidos. E podem realmente encontrar alguma espécie de refrigério quando se dão conta daquilo que os vitoriosos, no julgamento que concluiu erroneamente, aquilo que os vitoriosos tiveram que ouvir dos vencidos, porque esses, sim, jogavam na mesa a razão, jogavam na mesa o correto enfoque jurídico da matéria em debate. Neste caso, o voto vencido do ministro Luiz Roberto Barroso é monumental. E o voto do presidente Luiz Fux, que teria sido o relator, não fosse esse incidente organizacional da casa, a sua eleição para presidente do Supremo e a sua necessidade, então, de deixar a relatoria do caso,
para o qual foi sorteado, então, não, o qual recaiu sob a responsabilidade nessas situações, quando alguém se empossa na presidência do Supremo, o seu legado, a sua herança, os seus processos ainda não decididos, como relator, passam às mãos daquele que está deixando a presidência. Foi por isso, portanto, que o legado de Luiz Fux passou a Dias Toffoli, seu predecessor na presidência do Supremo. Fux acompanhou Luiz Roberto Barroso no voto vencido e proferiu também uma decisão singular, extremamente lúcida, de modo que lamenta-se, em última análise, que ele não tenha podido conservar a relatoria. Eu acredito que as coisas teriam acontecido de modo diferente se esse incidente, que foi a assunção da presidência do Supremo pelo relator original, Luiz Fux, não o tivesse retirado da relatoria. O calendário deste caso é extremamente ilustrativo. Ouviram do Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino a narrativa dessa trajetória cronológica da ação direta de inconstitucionalidade e sabem, portanto, que ela foi ajuizada pelo então procurador-geral Rodrigo Janot em 2016. A decisão foi proferida apenas neste ano, mas o ajuizamento se deu em 2016 e então houve a distribuição ao ministro Luiz Fux, que muito acertadamente, a meu ver, não concedeu liminar alguma. A liminar só foi concedida em 2021 pelo sucessor, em 2020, pelo sucessor de Luiz Fux em 2020, o ministro Dias Toffoli. Agora, o próprio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade impressiona pelo seu momento histórico. Ele se deu 20 anos cravados depois da promulgação da Lei da Propriedade Industrial. 20 anos, ao longo dos quais ninguém neste país teria se dado conta de que alguma coisa, ali no parágrafo único do artigo 40 da lei, é tão gritantemente inconstitucional a ponto de violar tantas normas do artigo 5º, todas elas marcadas pela magnitude, pelo teor, enfim, extremamente rebuscado das normas aí, e também pela sua inespecificidade. São normas de um efeito genérico tão poderoso que dá para utilizá-las muitas vezes, e nesse caso aconteceu, nos dois sentidos. Aquelas mesmíssimas posturas do artigo 5º e de alguns outros dispositivos avulsos da Carta de 1988 serviram para o procurador-geral Janot, quando ajuizou a ação em 2016, indicar que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial ofendia aquelas normas. E a contrapartida, ou seja, a defesa de todos os amici curiae que estiveram ali do lado vencido, afinal, explicou que aquelas mesmas normas podiam perfeitamente servir à defesa da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. A manifestação do Senado Federal, neste caso, foi brilhante. Poucas vezes se viu uma peça jurídica tão luminosa quanto aquela com que o Senado Federal defendeu, como era seu dever, num processo dessa natureza, a constitucionalidade da norma atacada pelo Procurador-Geral da República. Pois bem, o ministro relator, o novo relator, o ministro Dias Toffoli, entendeu, portanto, de conceder a liminar, que até então, pela vontade do relator anterior, Luiz Fux, não fora concedida,
E ele o fez já em termos de discriminação visível de determinado setor da economia, de determinado setor do parque industrial, considerado na sua integralidade. Ou seja, a quebra do princípio da isonomia, a quebra aberta do princípio da isonomia, que encabeça o célebre artigo 5º da Constituição de 88, estava presente ali na própria decisão singular, monocrática, dizem hoje, eu detesto essa palavra, do relator Dias Toffoli. E, mais tarde, enfim, o julgamento se deu, como recordam todos, com a participação de um número expressivo de amici curiae, de representantes de amici curiae. As coisas assumiram um tom passional quando o relator partiu para uma discussão com um dos amici curiae por conta de manifestações deste no plano doutrinário a respeito do mérito da questão constitucional e por maioria, o tribunal entendeu que devia declarar a inconstitucionalidade, deslembrando-se aí daquele ensinamento de Luiz Gallotti, que citei num parecer dado à Interfarma a respeito da matéria, quando Luiz Gallotti, já em 1970, nem todos aqui eram nascidos, já em 1970, Luiz Gallotti afirmava: a inconstitucionalidade não se presume. O que ele queria dizer, a inconstitucionalidade não se improvisa, não se fabrica, não se inventa a queima-roupa, não se tira do bolso do colete. A inconstitucionalidade deve ser declarada unicamente se há uma patente antinomia entre a norma ordinária atacada e o texto da lei fundamental. Esse ensinamento não é a primeira vez, mas acredito que esse foi o episódio de mais ostensivo abandono do velho ensinamento de Luiz Gallotti sobre o não barateamento, a não banalização da declaração de inconstitucionalidade das leis do Congresso Nacional. Vejam, em vários pontos da abordagem que fiz em determinada ocasião sobre a matéria, me lembrei de que estava ali na mesa do Supremo não uma questão constitucional verdadeira, mas alguma coisa diferente disso. Eu disse: observo por tudo quanto foi dito nesta ação direta, que o que aqui se busca não é extirpar da ordem jurídica um preceito ordinário, porventura destoante de qualquer dentre os valores consagrados na Carta da República. Não. O que se busca aqui é algo infinitamente mais prosaico. Cuida-se, na realidade, de decidir sobre qual das partes privadas, dois diferentes setores da indústria farmacêutica, há de suportar o ônus da inoperância do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou seja, das disfunções, em última análise, da administração pública. Porque foi isso, meus caros participantes do webinar, foi isso exatamente que aconteceu. O malsinado parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial foi jogado pela janela, foi proscrito como inconstitucional, não pelo que ele diz, não por uma sílaba sequer do que está escrito nele, mas sim pelo modo como ele vinha sendo aplicado por uma máquina administrativa mal lubrificada e lenta nos seus procedimentos. Foi isso que aconteceu. O que se queria, então,
pelo artifício da condenação de um dispositivo de lei, era resolver um conflito de natureza econômica entre duas vertentes de um mesmo setor da atividade industrial, impondo-se a um deles um prejuízo injusto e contornando com isso o núcleo do problema real, a comovente ineficiência do órgão da administração no desempenho de um trabalho para o qual se lhe concede um prazo mais do que extenso de 10 anos. A lembrança, na fala do Senado Federal, que eu lhes disse que é uma peça de uma exemplaridade incalculável, o Senado lembrou que a norma atacada concretiza justamente o mandamento constitucional estampado no inciso 29 do artigo 5º, e que prevê a proteção temporária aos autores de inventos industriais. Uma norma constitucional que estimula e protege o quê? A criação, a inovação, o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Sim, não há dúvida de que é importante a disponibilidade do medicamento genérico na medida em que ele oferece à clientela do parque farmacêutico preços mais módicos. Mas não se pode esquecer que esse preço mais módico é o resultado simples e direto do fato de que essa indústria, a genérica, não pesquisou nada, não investiu, senão pouca coisa, e valeu-se do trabalho, do talento e do investimento dos estudiosos, dos pesquisadores, dos financiadores da pesquisa, dos inventores. Valeu-se de tudo isso a indústria genérica para replicar confortavelmente o medicamento inventado por outrem. Isso gera direitos. Esse trabalho de pesquisa e de criação gera direitos que não deveriam ser descartados, nem tampouco relativizados de modo injusto, de modo iníquo, com uma argumentação oportunista. Oportunista, esse é um adjetivo primoroso a campear solto neste processo ao longo da sua duração recente, nos seus desdobramentos dos últimos 2 anos. Oportunista. A fala de alguns dos amici curiae que ali estavam na posição, afinal, vitoriosa, era em si mesma a marca do oportunismo. O discurso era circunstancial, o discurso era piegas e procurava valer-se da crise sanitária provocada pelo coronavírus para tirar da crise uma argumentação inflamada e passional no sentido da condenação do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial. As paixões se acenderam de tal maneira e a improvisação, se ouso dizê-lo, o amadorismo com todas as vênias, circularam com tanta desenvoltura no curso desse julgamento que houve um momento em que o relator, ministro Dias Toffoli, pretendeu que os 2 vencidos na questão da constitucionalidade, Barroso e Fux, não tinham o direito de votar quanto à modulação dos efeitos. Eu não acreditava no que estava ouvindo, porque o raciocínio lógico leva exatamente ao contrário. Por obra daquilo que o ministro Toffoli pretendia que prevalecesse como técnica de julgamento, e que os demais, enfim, habilidosamente o convenceram de que não tinha nenhuma razão, se o tribunal, por exemplo, com a sua composição plena, entendesse por 6 vozes contra 5 que determinada norma é inconstitucional, os 5 vencidos não teriam o direito de votar, mas apenas os 6 vencedores, sobre a questão da modulação. E, nessas circunstâncias, a vontade de 4
poderia prevalecer sobre a vontade de 7, ou seja, é algo que briga solenemente com a aritmética mais rudimentar. Bom, vejam uma coisa. Muitos dos observadores do Supremo entendem, provavelmente com razão, que quando os 11 integrantes daquela alta corte se reuniram, não havia nada ali a discutir, não havia nada ali a debater de tal modo que alguns pudessem convencer outros de alguma coisa diferente daquela em que esses outros haviam pensado. Não. Todos já tinham as suas posições definidas à luz do que haviam lido, estudado, e o que fizeram foi exteriorizar o que queriam fazer. Uma das características mais marcantes de um tribunal da altitude do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que, como sabem, é um modelo de poder, inspirado na Corte Suprema norte-americana, em parte alguma da Europa ou dos demais continentes, se conhece esse fenômeno, esse poder de participar ativamente da governança com decisões judiciais, de substituir o governo, o executivo, com decisões judiciais, de substituir o próprio parlamento, eleito pelo povo para compor a ordem jurídica, com decisões judiciais. Nós imitamos, quando da fundação da República, o padrão norte-americano, que já era visto, então, pelos europeus como um padrão consacratório de um excesso de poder nas mãos de juízes não eleitos pelo povo, e levamos isso às últimas consequências. A Constituição de 88 dá à Justiça do Brasil um poder que nenhum outro documento constitucional, em momento algum da história, em parte alguma do planeta, dá às cortes. E sempre achei, posso estar enganado, mas sempre achei que isso não é motivo de ufanismo, mas de contrição. É preciso ver que isso põe um fardo extremamente pesado nos ombros dos integrantes da Suprema Corte brasileira, que não poderiam nunca partir para o excesso de autoridade combinado com a escassez de leituras, com a escassez de tratamento científico do direito, já que o direito é ciência, não é declamação, não é poesia, não é... O direito é ciência humana, sim, social, sim, mas é essencialmente ciência e assim deve ser tratado. Analistas do tribunal dizem que os seus integrantes hoje, se não em outras épocas também, se dividem em principistas e consequencialistas. Principistas seriam aqueles ministros que se comportam sempre à luz de certas normas transcendentes, expressas na Constituição e em princípios gerais do direito, no que ele tem de universal. Acima mesmo da Constituição de qualquer Estado soberano, existem princípios gerais do direito das gentes que são sempre lembrados por magistrados dessa linha principista. A outra linha é a consequencialista. Deixa para lá a questão dos princípios e vamos ver quais são as consequências daquilo que podemos tomar como decisão. O problema da linha consequencialista é que as consequências são imprevisíveis. As consequências são imprevisíveis. E se aquilo em que se pensa é dar uma satisfação momentânea a uma parte do público externo, muito comovida num momento histórico marcado por uma crise sanitária grave, é preciso pensar também nas outras consequências, as que têm a ver, por exemplo, com a responsabilidade internacional do Brasil, no momento em que uma decisão judiciária
agride não apenas o princípio da isonomia expresso na Constituição da República, mas esse mesmo princípio quando expresso em tratados internacionais que nos vinculam. Não seria um problema para o concerto das nações, mas um problema imenso, porém interno, a quebra de um princípio expresso na Constituição do Brasil e apenas nela. Mas se esse princípio é consagrado também por textos internacionais que comprometem esta República, aí sim as consequências podem dar-se num plano externo e podem repercutir sobre o país na medida em que ele houvesse praticado, por conta da quebra dos compromissos que assumiu, um ilícito internacional. E observem bem, um ilícito internacional consistente na violação de uma norma expressa em tratado que reúne quase 200, enfim, quase a totalidade das nações, pouco menos que as 193 que hoje integram a sociedade internacional no seu conjunto e a composição da Organização das Nações Unidas. Qualquer dos demais estados, não necessariamente os mais interessados em fazer prevalecer a boa regra em matéria de comércio internacional, qualquer dos demais estados participantes desses compromissos multilaterais tem autoridade, tem legitimidade para reagir contra isso. E eu receio seriamente que isso aconteça no foro da Organização Mundial do Comércio. O que várias vezes já foi lembrado a setores do judiciário brasileiro, especialmente a Justiça do Trabalho, é que as obrigações internacionais da República são obrigações de todos, dos 3 poderes federais, dos poderes estaduais, dos particulares em geral. Tudo aquilo que, como regra jurídica, o Brasil adotou quando se filiou a um tratado internacional, por ratificá-lo ou por aderir a ele, tudo isso obriga à coletividade nacional. Alguns magistrados raciocinam como se as obrigações internacionais da República fossem obrigações do Poder Executivo Federal. Aliás, essa não é uma calamidade exclusivamente brasileira. Volta e meia, os Estados Unidos da América fazem algo parecido, com o governo federal dizendo que a legislatura do Texas ou da Califórnia não está gostando de algum tratado internacional de que os Estados Unidos da América sejam parte, ou dizendo que a justiça independente de Illinois ou do Alabama não está concordando com determinado comprometimento internacional assumido pela União Federal Norte-Americana. Essas evasivas não têm nenhum cabimento e já deram aborrecimentos a países como os Estados Unidos da América perante a Corte Internacional, na Haia. Mas enfim, foi lembrado, o voto do ministro Barroso lembra isso. Nós não podemos, enfim, ferir parâmetros que são ditados por compromissos internacionais, como o Acordo TRIPS, como a própria Carta da Organização Mundial do Comércio, que nos impõe, enfim, vejam bem, nada diferente daquilo que a própria Constituição do Brasil já nos impõe. De modo que essa é a tomada de um caminho que me parece tortuoso, que leva a consequências penosas para o Brasil. Consuma-se aí uma injustiça, sim, mas consuma-se, sobretudo, a correção. Se admite só para argumentar que a mecânica do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial, não por conta do que está ali escrito, mas por conta do péssimo uso que faz daquele dispositivo a administração pública brasileira, se admite, então, que esse dispositivo está produzindo consequências iníquas, o caminho
é legislativo. O caminho é a proposta aos representantes eleitos pelo povo para compor a ordem jurídica, é a proposta de que eles mudem, eles têm autoridade para isso, ao alcance da mão. Mudem aquilo que poderia ser melhorado. A correção traumática, o Dr. Luiz Augusto ponderou isso desde o início, a correção traumática de problemas dessa natureza sobre o tapete judiciário não é uma boa coisa. E acredito que, no curto prazo, se não no médio prazo, a história, o curso da história, ensinará aos que ainda hoje não se deram conta disso, que essa é a realidade. A função judiciária não é essa. A função judiciária, que copiamos do modelo norte-americano, consiste em exercer aí os freios e contrapesos, corrigindo tudo aquilo que o governo faça de errado em nome da lei, e até mesmo aquilo que o Congresso faça de errado em nome da Constituição, mas nunca indo além disso, nunca querendo usurpar, seja a governança executiva do país, seja o poder de compor a ordem jurídica elaborando as leis. Para isso, toda democracia consagra o princípio do voto universal, direto e secreto. E não foi esse o caminho procurado pelos interessados, neste caso aí, enfim, eu sou um antigo procurador da República, muito orgulhoso da carreira, na qual entrei no primeiro concurso que houve, nos anos 70, no romper da década de 70, e nos inúmeros eventos do Ministério Público de que tenho participado e de que voltarei a participar, eu apreciaria enormemente que o Procurador-Geral da República, não hoje, não creio, mas um dia, o Procurador-Geral da República se convença de que, diante das inúmeras provocações que ele recebe daqui e dali, do seio da sociedade civil e tudo mais, para contestar alguma coisa, deveria ter sempre muito nítida na cabeça a noção da diferença entre aquilo que ele pode e deve contestar no Supremo e aquilo que ele só pode contestar dirigindo-se ao Congresso Nacional. Afinal de contas, o Procurador-Geral da República não teria dificuldade nenhuma em obter de membros do Congresso Nacional ou do próprio governo o exercício da iniciativa legislativa quando ele quisesse, em nome do Ministério Público, propor alguma alteração na ordem jurídica. O que está acontecendo não é saudável. O que está acontecendo é patológico e a minha esperança é de que se perceba isso sem mais delongas. Fico por aqui, agradeço a atenção com que me ouviram. Muito obrigado, ministro Francisco Pezec. Muito, muito interessante as palavras e os pontos. Desde logo, nós percebemos que, pelo visto, o STF já tão com tantos afazeres, já assoberbado de coisas, né, de problemas. Nos parece que, às vezes, nesse caso, que a questão não foi propriamente dita constitucional, né? O imbróglio aí não era princípio constitucional, mas, sim, visões diferentes de entidades privadas, né? Então, você imagina que toda vez que nós tivermos um problema desse, o Procurador-Geral da República resolva transferir esse poder de decisão ao STF, né? O STF não realmente, o backlog do NPI vai passar para o STF. Então, esse é um ponto muito interessante. Aparentemente, essa questão, sempre que possível, deve ser resolvida no legislativo, né? Que se há uma insatisfação, que é o que parecia acontecer com o dispositivo legal, por que não, então, retornar à Casa Legislativa para que isso possa ser debatido, corrigido, proposta uma nova redação, né? E, por fim, também, o princípio da isonomia com o qual tanto nos preocupamos e que pode gerar
problemas, né? Problemas a todos, problemas às empresas também, que receberam aí diferentes setores, tratamentos diferentes, como é o setor da saúde, como é o setor farmacêutico. E agora, com base nisso, eu passo a palavra ao senhor Marc Rasson. Marc, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz Augusto, ministro Francisco Rezende, muito prazer. Cláudia Bremer, muito obrigado pelo convite também da Câmara, uma honra estar aqui hoje com todos vocês. E queria falar um pouco sobre, digamos, a perspectiva da indústria farmacêutica e das importantes consequências dessa decisão judicial sobre o futuro da indústria e da inovação no Brasil. Acho que talvez o que vale ressaltar, embora já foi feito muito bem pelo ministro Francisco Rezende, digamos, é realmente a importância da propriedade intelectual numa indústria de altíssimos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e que então isso realmente é o motor da inovação, digamos, é isso que permite que a gente esteja aumentando ao longo dos últimos anos a esperança de vida de forma significativa no mundo inteiro e no Brasil também. Então, nós estamos conseguindo tratar melhor doenças importantes como diabetes, doenças cardiovasculares, graças a câncer, graças a toda a pesquisa e desenvolvimento dos desenvolvimentos que estão sendo feitos. Esses são investimentos de longo prazo que nós estamos fazendo aí sobre períodos de 10, 15 anos, às vezes mais. E então, a segurança do entorno no qual a nossa indústria se move é extremamente importante, porque são valores muito significativos, e se nós não temos essa proteção, digamos, isso reduz o apetite para o risco da indústria farmacêutica. Então, nós percebemos também que é bastante diferente o risco da tecnologia de produção, não? Que do risco da invenção. E então, o fato de conseguir produzir medicamentos, digamos, é bastante mais fácil e menos arriscado do que inventar moléculas novas e conseguir soluções terapêuticas para doenças que hoje ainda estão sem solução. Então, hoje a gente vê que digamos, no cenário do Covid, que nós vivenciamos desde quase 1 ano e meio, nós estamos vendo novamente a importância da inovação. Não? As soluções que a gente está conseguindo hoje estão vindo da indústria farmacêutica. As vacinas que estão chegando, felizmente, a toda a população brasileira hoje, são fruto de pesquisa, de investimentos altos, de risco, porque vários laboratórios digamos, iniciaram essa búsqueda de forma muito rápida, muito intensa, em vista da urgência sanitária mundial que existia. Foram colocados milhares de dólares de investimento para poder conseguir desenvolver essas vacinas o mais rápido possível, e isso com sucesso. Então, o valor da inovação, acho que nunca foi tão palpável do que nesse cenário de pandemia, onde a gente vê que soluções rápidas são necessárias, soluções rápidas são possíveis, e nós estamos, pouco a pouco, conseguindo vencer essa pandemia do coronavírus. E esse contexto foi aproveitado, de alguma forma, desvirtuado nesse debate, na nossa opinião, aí, da inconstitucionalidade do artigo 40. Porque o motivo foi o coronavírus, a urgência sanitária foi como melhorar o acesso dos pacientes brasileiros de forma rápida aos tratamentos, mas, na verdade, os alvos de quebra de patentes, de redução de prazo de proteção de patentes, eram produtos que não tinham indicação nenhuma contra o coronavírus, não tinham evidência nenhuma de ajudar no tratamento dos sintomas do coronavírus, mas eram medicamentos de alto valor comercial e que, então, criaram digamos, incentivos para acelerar a quebra de patentes e a chegada
no mercado de genéricos. Então, o resultado desse julgamento é que muitos medicamentos hoje que não têm nada a ver com o Covid estão ou já perderam patentes ou estão perdendo patentes. São, se não me engano, Luiz, aproximadamente 4.000 patentes, não, que foram perdidas ou encurtadas como consequência desse julgamento. E quando se realmente digamos, a intenção tinha sido o verdadeiro combate ao coronavírus, existiam outras soluções, não? Podia ser utilizado a possibilidade das licenças compulsórias, não? Que frente a uma emergência específica sobre alguns produtos específicos, se poderia ter, digamos, acelerado aí a massificação da produção de medicamentos e de vacinas. Os laboratórios farmacêuticos também se mostraram super abertos em cooperar, não? E acho que foram feitas transferências de tecnologia rápidas com o Brasil para a produção da vacina da AstraZeneca, para a produção da vacina do Coronavac. A Pfizer se ofereceu muito rapidamente para fornecer quantidades elevadas de vacinas para o sistema de saúde. Então, não era necessário esse movimento que foi iniciado e que acabou com essa consequência da inconstitucionalidade do artigo 40. Agora, quais são as consequências desse julgamento para o futuro, para a nossa indústria? São várias consequências. Primeiro, eu diria que é a insegurança jurídica que isso cria, não? Para o investimento estrangeiro, não saber como que você vai ser tratado, especialmente quando se fala de indústrias de longo prazo, que requerem horizonte de 10 a 15 anos. Se você não sabe qual vai ser o cenário dentro daquele país daqui a 10, 15 anos, você ou deixa de investir, ou pelo menos prioriza outros mercados onde você vai ter uma segurança jurídica maior para colocar seus investimentos. A consequência de investimentos, estamos falando de vários tipos de investimentos. No nosso caso, estamos falando tanto de pesquisa clínica, e então de poder acelerar o acesso dos pacientes brasileiros a novos tratamentos, e estamos também falando de investimentos industriais. Então, a consequência de curto prazo é que o Brasil, dentro das prioridades, provavelmente corre o risco de cair e, então, de atrasar o acesso à inovação para pacientes brasileiros, o que é o todo contrário do que nós buscamos. A gente está buscando a forma de acelerar esse acesso, não? E nós, todos laboratórios, venimos nos últimos anos incentivando a participação maior do Brasil em pesquisas clínicas para acelerar esse acesso. Então, a pergunta para nós agora é, digamos, o que nós podemos fazer para, digamos, sabendo que não dá para reverter esse cenário, o que dá para fazer para amenizar esse cenário, não? O que pode ser feito aí para que, digamos, o Brasil seja enxergado novamente aí como um país que oferece uma segurança para esses investimentos de inovação na saúde e então o que nós podemos estar fazendo alavancando a violação aí potencial dos acordos do TRIPS e então a falta de isonomia no tratamento da indústria farmacêutica e de saúde. O que nós podemos fazer a nível legislativo aí para levar propostas que permitem novas leis que permitam compensar, pelo menos em parte, digamos, essa proteção que existia, para que o Brasil não saia do patamar de prioridade que ele conquistou hoje e possa continuar sendo aí um foco de investimento e de pesquisa e desenvolvimento para melhorar a saúde dos pacientes brasileiros. Então, algumas palavras, é isso, digamos, a visão que eu tenho nesse momento aí das consequências desse julgamento. Mark, muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que, antes até de eu passar para a Cláudia e para as perguntas que nós temos, eu acho que foi muito interessante essa abordagem, porque acaba
nos remetendo às palavras do ministro, quando ele falava sobre o consequencialismo, dessa análise consequencialista do STF, que acaba predominando sobre a principialista. Então, mesmo não havendo aí, fazendo até um trocadilho, nenhuma inconstitucionalidade a princípio patente, o STF acaba partindo para a análise das consequências, né? O que também é um problema. E aí vem a pergunta, né? Qual o propósito dessa decisão? Qual é a preocupação do STF? A preocupação porque inúmeros foram os setores afetados, que estão sendo afetados, e, sobretudo, o setor de saúde, o setor farmacêutico, que é o setor hoje que mais trabalha, e o setor que todos nós agradecemos por mais trabalhar numa crise como essa. E, justamente, esse setor acaba sendo sobrecarregado por uma decisão dessa. Então, assim, é uma pergunta que a gente faz, né? Qual é a mensagem que o Supremo e que uma decisão dessa manda para aqueles que investem em pesquisa e que, graças a esse setor, é que nós pudemos ter vacinas tão rápidas, tratamentos inovadores aí nos diversos setores, né, das diversas doenças, no momento em que o setor precisa de uma segurança para investir mais. Nós sabemos, e eu falo até do lado aqui de propriedade intelectual, antes da lei de propriedade, dessa nova lei de propriedade industrial de 96, que entrou em vigor em 97, o Brasil não protegia os produtos farmacêuticos, os medicamentos. Não havia proteção aqui. E viu-se que isso não deu certo, que isso não encorajava as indústrias de pesquisa a aportarem aqui no Brasil, fazerem seus investimentos, se estabelecerem aqui. Então, a lei foi alterada, juntamente com a assinatura do Brasil, né, e a entrada do Brasil aí no Acordo TRIPS, e a partir daí, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, então, foi feita essa alteração legal justamente para dar segurança a esse setor e outros setores, né? Então, realmente, a própria lei, como o Mark lembrou, ainda que haja uma insatisfação, ainda que haja um momento sensível em que algumas exceções precisam ser criadas, a própria lei de propriedade industrial traz mecanismos, como é o caso da licença compulsória, da abrangente mecanismo de licença compulsória previsto na lei de propriedade industrial, que pode ser usado, eventualmente, para problemas pontuais, né? Então, às vezes, a gente aqui no Brasil, ao invés de olhar a lei, aplicar a lei, a gente tem mania de entrar com uma nova ação para resolver o problema, né? Mas, enfim, eu agradeço ao Mark e, mais uma vez, ao ministro, e passo para a Cláudia. Nós temos algumas, eu vi que nós temos já pelo menos uma ou duas perguntas aqui. Cláudia, por favor. Sim, temos. E, na verdade, a pergunta, eu acredito que todos fazem. Então, em nome do Marcelo, eu vou fazer essa pergunta, que sentir a inconstitucionalidade de aplicar a modulação dos efeitos somente em cima de um setor, o setor da saúde, quais consequências poderia ter? No sentido de se existe algum tipo de recurso sobre essa decisão, ou, em geral, quais seriam os próximos passos para tentar, como o Mark colocou, reverter ou amenizar a situação. Eu suponho que mesmo o STF sendo a última instância, tendo em vista também os acordos internacionais, que deve ter linhas de ação para amenizar, reverter essa situação. Quais seriam, nesse momento, as linhas que vocês enxergam como possíveis? Eu acho que essa é uma pergunta mais dirigida ao ministro primeiro, né? Ministro Rezec. Veja, doutora Cláudia, como disse agora o doutor Marcassone, nós estamos diante de uma decisão definitiva do topo da pirâmide. Ou seja, o único recurso cabível
contra uma decisão do Supremo tomada em plenário não é um recurso propriamente dito, são chamados embargos de declaração, que lá fora chamam-se simplesmente pedido de interpretação. Se alguma coisa estivesse obscura ou contraditória ou omissa no acordo. Mas não, o problema dessa decisão é um erro essencial. É um erro essencial na espinha dorsal da decisão. Não é omissão, não é contradição, não é tampouco obscuridade. O tribunal foi claro em dizer o que quis dizer. Como mitigar isto aí? Sim, existem internamente. Lá fora, nós não sabemos o que pode acontecer se outros integrantes da Organização Internacional do Comércio, invocando o acordo TRIPS, decidirem entrar em contencioso com o Brasil. E seria muito difícil explicar lá fora que uma decisão aqui foi tomada pela Corte Suprema e produziu esse efeito. Enfim, temos que nos preparar para consequências possivelmente sérias no foro da Organização Mundial do Comércio. Agora, internamente, o que se pode, para neutralizar, para mitigar, para encaminhar no futuro uma solução melhor do que essa que resultou da decisão do Supremo, o caminho é unicamente legislativo. O governo não pode fazer nada. A justiça, que já falou pela sua cúpula, não fará nada. O único caminho possível é o caminho legislativo que dê, enfim, uma solução correta, adequada e fiel aos parâmetros que temos. E veja bem, o legislativo poderia, sim, com os inúmeros instrumentos de composição da lei de que ele dispõe, poderia, sim, neutralizar, de algum modo, o tratamento diferenciado. Poderia estabelecer alguma coisa que, de algum modo, generalizasse aquilo que o tribunal só quis conceder a uma parcela, na realidade, a uma grande parcela do parque industrial, excluindo apenas um determinado setor. Eu não saberia lhe dizer assim de momento, mas os membros do Congresso Nacional, que têm larga experiência no trato da questão legislativa pós-decisão judiciária, saberiam o que fazer. E não sei, tudo que eu não sei também é que se alguma coisa já foi tentada nesse sentido. Se alguém já procurou esse caminho, se alguém já... Veja, eu me referi mais de uma vez na minha fala à manifestação brilhante do Senado Federal na defesa do dispositivo de lei. Pois bem, alguém já se dirigiu ao Senado Federal para procurar saber o que poderia ser feito para neutralizar, ainda que em parte, os efeitos desse desastre judiciário? É possível que sim. É possível que sim. O Senado deu provas não apenas da sua, como o governo também deu e a Câmara também deu, não apenas provas da sua vitalidade e firmeza na defesa do dispositivo de lei atacado, mas o fez com uma argumentação jurídica tão primorosa que poderia, sim, servir de base ao tratamento legislativo dos desdobramentos do que aconteceu no julgamento dessa ação direta. Talvez esse caminho não esteja ainda muito bem traçado, talvez ele não pareça nítido aos olhos de cada um de nós, mas ele é o único, aqui dentro o único, e deveria ser trabalhado, acredito eu.
Muito obrigada. Nós temos também diversas manifestações e gostaria de chamar para a gente ter uma interação maior. Primeiro, João Marques, você teve uma pergunta. Se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Bom dia, ministro Rezec. O senhor basicamente respondeu a minha pergunta do Legislativo, do Senado. Eu agradeço muito. Perfeito. Então, foi cruzamento de pensamentos. Nós temos mais uma pergunta do Cássio Namura. Cássio, se quiser fazer a pergunta pessoalmente, fique à vontade. Bom dia, ministro. Prazer em revê-lo aqui, nesse ambiente da Câmara Alemã. A pergunta é talvez um pouquinho capciosa. Assim, a sorte já está lançada, a decisão, aliás, já está tomada. Não há muito o que fazer, fora alterações legislativas, como Vossa Excelência comentou. Mas a minha dúvida é, o senhor acredita que caberia, eventualmente, estudar alguma forma de derrubar essa decisão através de uma ação rescisória, ou isso não é um caminho que tenha bom resultado? Obrigado. Meu caro doutor Cássio Namura, é um prazer revê-lo, mas eu respondo a sua pergunta com muita simplicidade. O Supremo que proferiu essa decisão não vai rescindi-la. Isso é de uma visibilidade flagrante. E veja o senhor como é que são as coisas. Quando a composição do tribunal estiver renovada, a ponto de que se possa ver revertida essa tese, não haverá mais prazo para a rescisória. Isso, então, acontecerá por via de um outro processo, de uma outra manifestação contra um outro dispositivo de lei. Mas, enfim, sim, é um caminho indireto. É um caminho indireto, não é o da ação rescisória, porque o prazo já estará esgotado, é um caminho que pode ser tomado a médio, quase longo prazo, mas presumindo sempre uma alteração substancial na composição do tribunal. Lembro que os 2 votos vencidos foram proferidos por ministros que estão entre os mais jovens da casa. E é possível, sim, que, com o passar do tempo, o próprio Supremo, já com outra composição, entenda algo diferente e corrija. Uma outra coisa que eu costumo dizer, doutor Cássio, o Supremo, sempre quando erra por maioria, muitas vezes por maioria difícil, por maioria apertada. E quando ele conserta seus próprios erros, como aconteceu naquele caso da prisão civil do depositário infiel, enfim, quando o Supremo conserta os seus próprios erros, ele o faz por unanimidade, o que é uma coisa muito bonita. Corrigir o erro majoritário mediante uma decisão correta e unânime. Mas, doutor Cássio, isso não acontecerá com tanta brevidade, não acontecerá na composição atual e, portanto, não acontecerá sob a forma da ação rescisória. Obrigado, ministro. Eu acho também que a expectativa de uma eventual mudança no STF também não é muito propício ao argumento da segurança jurídica que foi levantada por marcação de ter que esperar eventuais mudanças. Eu tenho mais uma pergunta no sentido de mitigar a situação. Na decisão também foi determinado que sejam contratados técnicos para diminuir o backlog da análise das patentes no INPE, que certamente é uma bela colocação, mas o judiciário não tem poder em cima do executivo do orçamento ou de determinar pessoal a ser disponibilizado.
Como os senhores enxergam essa realidade? Tem movimento por parte do INPE de reduzir mais o backlog da análise das patentes? As parcerias que foram fechadas a nível internacional podem contribuir? E tem outros sinais de diminuição no tempo da análise? Doutora Cláudia, isso eu não sei dizer, mas acredito que o doutor Luiz Augusto ou o doutor Mac poderão... Posso tentar ajudar nessa resposta? Muito boa pergunta. O INPI já vem sendo cobrado, o INPI é o órgão, né, de concessão das patentes, vem sendo cobrado há muito tempo pela sua morosidade. O INPI, de um lado, reclama que tem poucos examinadores, que ou grande parte das taxas que ele cobra não vão para o bolso do INPI, mas vão para o governo e acabam não voltando para que ele possa reinvestir em pessoal, né, em contratações. Mas, mesmo assim, o INPI ele tem implementado algumas medidas importantes, além da contratação de examinadores, que ele tem feito paulatinamente. O INPI implantou um plano de combate ao backlog, editou algumas portarias para acelerar o exame dos pedidos de patente e tornar esse exame muito mais eficiente, o que de fato aconteceu desde 2019. O backlog, ou seja, a fila, a lista de pedidos pendentes, caiu bastante. Além desse combate ao backlog propriamente dito, o INPI estabeleceu parcerias com escritórios de patentes estrangeiros, como o escritório japonês, o escritório europeu, americano, através dos PPHs, Patent Highways, né, Prosecution Highways, que são mecanismos para se acelerar o exame de pedidos de patente. Isso tem sido feito pelo INPI. Talvez ainda não seja suficiente, talvez precise haver aí um investimento maior, quem sabe na contratação de profissionais, de examinadores, né? E aí eu até aproveito, Cláudia, para fazer um segundo comentário na linha das perguntas anteriores, né? O Supremo acabou de julgar a ADI 5529, nem todos os votos ainda, até onde consta apenas o voto do relator foi disponibilizado no site ali do STF, mas os votos vencidos e o voto final ainda não foi disponibilizado, portanto, a gente ainda está aguardando a disponibilização desses votos para poder analisar, e então, quem sabe, haver aí uma segunda rodada de discussões, mas já limitadas a esse âmbito do embargos de declaração, que é um campo muito mais limitado, como o ministro disse. Talvez, nesse ponto, a gente tenha esperança aí que, não sei, talvez os ministros, eu não sei nem se isso é possível, se isso é plausível, ou se isso vai ferir também a segurança jurídica, mas talvez, retomando um pouco o propósito dessa ação ADI 5529, da urgência dela, talvez haja uma sensibilização para se verificar a amplitude dessa modulação de efeitos, se ela não deve ser mais ampla do que foi, né? Talvez retornando aí, limitando a Covid, porque a grande urgência, aí, a grande preocupação do Supremo, à primeira vista, foi com o tratamento da pandemia, o combate à pandemia. Mas, de repente, no final, a decisão acabou afetando toda a indústria de saúde, a indústria farmacêutica, inclusive a indústria de saúde. Nós sabemos que até patentes para papel higiênico foram afetadas, né? Ou seja, não tem muito cabimento aí. Então, quem sabe a gente tem aí um campo para mais diálogo com os ministros. Realmente é muito difícil, a janela aí é muito pequena. E, por fim, sobre o legislativo, uma informação também interessante, como o ministro comentou, houve uma defesa muito grande da legislação e desse dispositivo pelo Executivo, pelo Senado, né? E soube-se também, às vésperas do julgamento, que o próprio governo federal estava trabalhando num projeto de lei para tentar corrigir ou mitigar essa situação, né? E a primeira versão desse projeto de lei é muito interessante. O governo sugeria a substituição do parágrafo único do artigo 40 por uma nova versão, uma versão que acabava reduzindo um pouco esse prazo
contado a partir da concessão e criava critérios para que isso fosse criado. Quem sabe esse não seja o gancho para que a gente possa discutir também, com a ajuda aí, né, Mark, da indústria, com a ajuda da Câmara de Comércio e Indústria Alemã, com a ajuda das embaixadas, junto ao Legislativo, uma nova proposta de redação, porque o ministro talvez possa nos esclarecer isso, né, ministro? O fato do STF ter julgado inconstitucional um dispositivo de lei não significa necessariamente que o Congresso não possa trabalhar num dispositivo diferente, um dispositivo que contorne esse problema, desde que a gente não, o Congresso não bata de frente com a decisão, né? Então, essa é uma pergunta, às vezes, recorrente, ministro, o que o Congresso pode fazer, né? Me parece que o Congresso tem amplos poderes para formular uma nova redação, desde que, evidentemente, não incida nessa anterior que foi julgada inconstitucional, né? Muito obrigada. Temos mais uma pergunta. Gostaria também de direcionar ao Marcelo, se todas as dúvidas foram esclarecidas, se ainda tem uma pergunta, fique à vontade também de fazer a pergunta pessoalmente. Acredito que não tenha mais. Eu gostaria, nesse momento, também, só brevemente, comentar que o que o Mark já comentou, a questão da inovação e a importância da proteção através de patentes, desse trabalho e dos investimentos da inovação que, em nome das nossas empresas, apresentamos também em posicionamento da própria Câmara aos ministros do STF e do ministro Guedes e mais algumas pessoas que estão envolvidos no processo. Julgamos importantes a segurança jurídica para os investimentos, não somente das nossas empresas com raiz alemã, mas das empresas em gerais aqui no Brasil. Que a maioria das nossas empresas está no Brasil há muitos anos, alguns há mais de 100 anos, e além da raiz alemã, na verdade são empresas brasileiras e que têm esse interesse de investir, de crescer com segurança jurídica e certamente, dependendo do andamento e das propostas que vai ter, nós vamos continuar apoiando as nossas empresas nesse sentido e vamos ver se o caminho através do legislativo de repente vai gerar algum resultado mais positivo do que a decisão do STF teve. Se não tem mais perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos ilustres palestrantes, agradecer ao Luiz também pela excelente moderação do evento e gostaria de pedir mais 2 minutos de todos para nossa avaliação. O meu colega vai soltar a pesquisa, então fiquem à vontade de participar. E com isso gostaria de passar também a palavra de encerramento ao Luiz e aos nossos 2 palestrantes, por favor. Acho que antes de encerrar, então, eu agradeço aí a presença, a ilustre presença do ministro Francisco Rezec, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer e uma honra recebê-lo. Então, desde já, o nosso muito obrigado. E também agradecer ao Mark Rasson, também por todo esse empenho, por toda essa devoção ao tema tão importante e com repercussões tão grandes para muitos associados da Câmara Alemã e para toda a indústria. Então, agradeço aqui também, finalmente, à Câmara Alemã por esse espaço, na pessoa da doutora Cláudia Berman, e sempre à disposição para poder colaborar com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo convite. Foi uma honra poder participar. Realmente, eu queria, digamos, resumir que, digamos, como indústria multinacional, nós estamos colaborando, não, com as autoridades brasileiras no combate à pandemia. Estamos colaborando com transferência de tecnologia para a produção de vacinas. Estamos colaborando com pesquisa acelerada de medicamentos para tratar da doença do Covid. Então, estamos realmente numa disposição de facilitar a gestão da pandemia e de ajudar o país a se sair o mais rápido possível dessa situação. Esse julgamento, infelizmente, tem uma consequência imediata, não, de dano econômico para todo o setor, e que, então, não tem solução de curto prazo, como a gente ouviu na discussão de hoje, mas eu acredito que, efetivamente, o caminho legislativo seja um caminho importante aí para ser perseguido e rapidamente para que a gente possa voltar a criar um entorno um pouco mais favorável à inovação. E, por outro lado, acho que temos as possibilidades de atuação internacional me parecem importantes também, porque essa segurança jurídica é importante para todos os setores, não? E então saber que nós podemos, quando a gente está tomando decisões importantes, contar com uma certa estabilidade do entorno do país no qual nós estamos investindo, acho que é muito importante para todos os associados da Câmara. Então, muito obrigado, ministro Rezende, também por esclarecer e dar um pouquinho mais de contexto aí a toda essa decisão que nos surpreendeu. Obrigado, Luiz Augusto, e obrigado, Cláudia, também. Foi uma satisfação muito especial para mim, a participação nesse encontro, que eu acho que foi fecundo e nos esclareceu a todos. Muito obrigado, então, doutora Cláudia, doutor Luiz Augusto, doutor Marcasson, e a todos os que participaram do encontro. Perfeito. Com isso, eu gostaria de desejar um excelente resto do dia para todos, uma boa semana, e ficamos na expectativa de que vamos conseguir, pelo menos, mitigar as consequências dessa decisão e continuamos na luta para isso. Um excelente dia a todos. Tchau. Tchau, obrigado.